Nossa, eu quero muito fazer devocional, eu quero muito ter uma vida com Deus de mais intimidade, mas eu não sei como começar. Eu começo e aí dá 5 minutos e já tô sem paciência, eu já perdi um pouco o foco, eu já não sei mais o que fazer. Se você é uma dessas pessoas, eu te convido a continuar aqui nesse vídeo, porque eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso. Eu sei que uma das grandes dificuldades do cristão é fazer devocional. Seja você novo convertido, seja você velho convertido, é sempre um desafio, principalmente a constância e como fazer. Mas antes, eu queria lembrar vocês que faz algumas semanas eu postei um vídeo fazendo uma devocional com vocês. Então, se você quiser voltar lá, eu vou deixar ele aqui. E você pode já ver na prática como funciona. Mas eu também quero explicar aqui algumas dicas para que você consiga fazer o seu devocional sozinho, em casa, no seu momento com Deus. E primeiro, por que devocional é tão importante? O que é devocional? Já falei devocional tantas vezes que você já deve ter até... Essa palavra deve ter ficado até meio estranha na sua cabeça. Mas devocional, de novo, é basicamente o momento que a gente escolhe separar para ter esse relacionamento com o Senhor. Como a gente faz com um amigo, tipo, quero que ele me atualize, quero fazer parte da vida dele, então vamos marcar um cafezinho, vem aqui em casa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa juntos. Então, devocional é basicamente isso. É um momento de devoção a Deus. Um momento onde a gente fala, agora é o momento que eu preciso estar com o meu Senhor, que eu quero estar com Ele, eu quero falar com Ele, eu quero que Ele fale comigo, eu quero aprimorar esse relacionamento. Então, é basicamente isso. E antes de eu começar a dar algumas dicas, eu já queria deixar bem claro de que não existe, assim, um versículo falando assim, você tem que fazer isso para ter uma boa devocional. Ela funciona de diversas formas. Pode ser diferente para mim, pode ser diferente para você. Mas desde que esteja com o mesmo objetivo. Se aproximar do Senhor. Conhecer mais a Ele, amar mais a Ele. Entender mais sobre quem Ele é, ter esse relacionamento com Ele. É uma devocional. O que precisa então ter numa devocional? Eu acredito que precisa ter duas coisas essenciais, assim. Primeira, falar com Deus. É o momento onde você vai falar com Ele. E segunda, é o momento onde Ele vai falar contigo. E esses dois momentos a gente encontra o quê? Na oração e na leitura da palavra. Então, na devocional, no seu devocional, não pode faltar o momento de você abrir a Bíblia, de você ler, de você meditar naquele versículo, naquele texto, de também você orar e contar pra Ele como você está se sentindo a partir disso. Então, eu acho que esse é o principal da devocional, sabe? O núcleo da devocional é esse. Mas você pode fazer diversas coisas em volta disso, você pode fazer diversas coisas diferentes também nesse ler e orar. Então, a primeira dica, como começar? Você separou o tempo, né? Primeiro, bem importante você separar um tempo do seu dia, um tempo que você vai conseguir focar nisso. Separar um lugar na sua casa ou em algum ambiente que você saiba que não vai ter muitas distrações. Já pega o celular, já coloca no silencioso, põe em outro cômodo e aí para focar nesse momento. Então, essa é a primeira coisa. Separa um lugar legal, um lugar confortável, um lugar onde não terá muitas distrações e começa. E aí, mesmo que a gente esteja num lugar sem muitas distrações, às vezes a gente está distraído. Às vezes nossa cabeça tá, fluindo, às vezes a gente tem um dia corrido e aí, meu Deus, o que eu vou fazer depois, o que eu preciso fazer depois, ou você tá fazendo no fim de tarde, ai, nossa, mas aconteceu isso, e você tá um turbilhão de sentimentos, você não consegue parar. Então, uma dica pra você começar é você ter esse momento de parar. Você entrou naquele lugar e agora você vai se conectar com Deus nesse lugar. Então, uma das dicas, você pode pegar, se você toca um instrumento, você pode pegar ali um violãozinho, tocar uma música, um louvor, começar com uma adoração ao Senhor. Você pode começar também cantando, sem o violãozinho mesmo. Pode colocar uma música no celular e cantar. Você também pode apenas pegar para ficar um minutinho em silêncio, dar aquela respirada várias vezes, deixar os pensamentos irem embora aos poucos. Mas o importante é que você esteja naquele momento presente para viver esse momento com Deus, né? Porque quando a gente sai com um amigo, é muito chato você sair com alguém que é se aproximar daquela pessoa e a pessoa tá ali mexendo no celular, eu tô assim, tá bom, e não tô prestando atenção em nada que você tá falando. Então,
realmente se conecte com aquele momento, para que você possa absorver o máximo daquilo que Deus vai falar contigo depois. Você pode começar orando, pegando pro Senhor o seu dia, ou então já compartilhando com Ele alguns dos seus pedidos. Existem várias formas de como que você faz a parte da leitura bíblica, né? Eu, particularmente, gosto bastante de fazer com a Bíblia mesmo. Então, eu pego minha Bíblia, eu geralmente escolho um livro da Bíblia, tipo, eu gosto de intercalar entre um livro do Novo Testamento e um livro do Velho Testamento, e eu vou lendo aquelas partezinhas com as separações dos títulos, sabe? Então, cada dia eu vou lendo, porque geralmente ela fica mais separadinha por assunto, fica mais fácil também, não é um texto muito grande, porque daí você consegue refletir melhor. Então eu oro e eu começo lendo essa partezinha. Leio, releio, depois eu leio anotando as palavras que me chamaram a atenção. Eu gosto de ver também o que Deus falou sobre, por exemplo, sobre ele nesse texto, quais são as verdades sobre Deus, quais são as verdades sobre nós, criação. E aí eu gosto de comparar o que aconteceu. E é importante no final sempre você trazer o que isso muda na minha vida. Porque a palavra é viva, então mesmo que foi uma coisa que aconteceu 1 milhão de anos atrás, tem que fazer sentido pra ti hoje. Então olhar, Deus, o que isso tem a ver comigo? O que eu posso aprender com isso? E fazer esse movimento de colocar isso em prática. Outra coisa que eu gosto muito também é ter um caderninho. Me ajuda muito. Todo ano eu compro um novo e esse é o meu caderninho que eu coloco todas as minhas orações, as minhas devocionais, porque é muito bom você também escrever, né, tudo que Deus está falando com você, tudo que você for grifando ali, que você achar interessante, tudo que você pegar de reflexão ou práticas para sua vida, você ir anotando, porque esse exercício de a gente escrever faz com que a gente memorize, com que a gente leve realmente pro nosso coração, né, faz a gente lembrar. E tem uma época também que eu até escrevia tudo na mão, assim, nossa, eu preciso lembrar disso, praticar isso, então eu colocava uma referência assim na mão, que ajudava muito também. Assim, você pode pensar, eu não gosto de fazer devocional diretamente na Bíblia, eu não consigo entender, eu fico um pouco perdido. Como que eu posso fazer? Cara, existem diversos livros de devocionais, muito bons, que já vem tudo ali. Vem um texto, vem uma reflexão, vem até uma sugestão de oração e um espaço para anotar. Então é muito bom. Eu recomendo muito que você escolha um que você goste e você comece a fazer nele. Tem ali esse seu devocional. Então eu posso até deixar aqui nos comentários pra vocês alguns que eu já fiz, que eu gosto. Se você, nem necessariamente ele não precisa ser nenhum livro de devocional. Tem alguns livros cristãos que eles têm até umas perguntas por capítulo, então você também pode usar eles. Você pode ser criativo nesse momento de devocional, desde que seja esse momento para você se aproximar do Senhor. Você entrega tudo aquilo que Deus falou contigo em oração aos pés do Senhor para que Ele te ajude. Você também pensa aquilo que Deus está falando contigo nesse momento. Mas é esse exercício que realmente vai te levar para ter um relacionamento com Ele. Também tem outra questão que é muitas vezes o nosso maior dilema, né? Eu já sei que eu tinha que fazer tudo isso, mas eu não consigo manter a constância. Como fazer? Cara, esse realmente é o mais difícil. É fazer uma decisão. Eu sei entender que é uma prioridade na sua vida. Eu quero estar próximo do Senhor. Eu amo Ele, então eu quero passar tempo com Ele. Então eu vou dar o meu tempo pra Ele, eu vou priorizar isso. Mesmo que meu dia tenha sido muito corrido. Essa é a minha prioridade. Primeiras coisas, estar aos pés de Jesus. Então que você possa se lembrar disso e escolher, eu quero e eu vou priorizar meu tempo. Por mais difícil que seja, não vou dormir sem que eu tenha falado com Ele, sem que eu tenha estado com Ele. E outro ponto muito importante é que lá no Salmos 1, o salmista fala, né, para que a gente medite na palavra dele dia e noite. E esse meditar, a palavra em hebraico, bem chique, mas eu peguei essa informação com os universitários ou com o meu marido, significa agar, se eu não me engano. E ela significa quase como sussurrar, tipo sussurrar durante o dia e durante a noite. Então, é muito importante também pra gente pensar que a devocional, ela não tem que ser aquela meia horinha que a gente para e faz esse tempo com Deus. Mas aquelas verdades que a gente aprendeu, aquilo que o Senhor falou com a gente, que a gente fique meditando, sussurrando pra nós mesmos, dia e noite, que a gente se lembre. Como eu falei, nem que seja preciso você anotar na sua mão o que você quer lembrar, mas que você esteja orando e meditando nisso, dia e noite. Até que se torne uma verdade, para que você possa se lembrar de quem o Senhor é o tempo todo. Então,
devocional é basicamente isso. É um momento muito bom que a gente pode ter com o nosso Criador, com o nosso Deus, que tanto nos ama. Então, eu espero que possa ter te ajudado de alguma forma, espero que tenha aberto novas possibilidades para você. E vamos junto nessa. Realmente a constância é algo difícil, mas é algo que vale a pena. Então que a gente possa realmente escolher todos os dias estar aos pés de Jesus. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.